Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um Saúde e Vida. Hoje nós estamos recebendo a doutora Carla Carvalho, que é médica pediatra e está aqui para falar com a gente sobre um assunto de extrema importância. Vamos falar sobre sarampo. Doutora Carla, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Saúde e Vida e seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez estou aqui para tentar esclarecer a população de uma forma geral algumas coisas que são básicas e a gente acaba não tendo esse discernimento. É verdade, doutora. O sarampo era considerado uma doença erradicada, não é? Isso. Aqui no Brasil, mas a partir do ano de 2019, vários casos da doença passaram a ser registrados, infelizmente, não é? De 2019 até agora, 2021, houve aí um crescimento considerável, especialmente aqui no nosso estado, onde houve um registro de 400%, não é? Do aumento de casos, afetando principalmente aí o público infantil, com registro de 2 mortes. É isso mesmo, né, doutora? A gente tem feito essa mobilização para informar a população a respeito do sarampo e sabe-se que o maior critério dessa disseminação, desse boom que nós estamos tendo, é a falta de vacinação. Então hoje nós estamos num ranking nacional, né, de uma forma que não nos traz nenhuma alegria por conta desse boom das pessoas que estão sendo contaminadas, pessoas não vacinadas estão sendo contaminadas pelo sarampo. Doutora, para a gente entender, como é que funciona a vacinação contra o sarampo? É importante que se saiba que hoje a gente faz uma vacinação aos 6 meses, né? Antes a gente fazia só a partir de 1 ano. O Ministério da Saúde preconizou, por conta do surto, que a dose 0 do sarampo seria feita aos 6 meses. Então, nós tínhamos uma não adesão à vacina que veio acontecendo no decorrer do tempo. Nós tínhamos o sarampo como uma doença erradicada do Brasil, nós tínhamos um selo de erradicação, tanto que eu costumo falar que na faculdade eu nunca vi um paciente com sarampo, a não ser no livro. E quando começaram a surgir os casos de sarampo, todo mundo causou muita estranheza no meio médico. Mas era isso mesmo, porque as pessoas pararam de vacinar. Perdeu-se o medo da doença, né? Sarampo, sempre colocam o sarampo como parceiro da varicela, né? Da catapora, e na verdade não. Há um risco muito maior do sarampo e o índice de contágio também muito maior pelo vírus do sarampo. Essa falta de adesão colocada aqui pela doutora, ela está atrelada à questão da pandemia? Essa procura que já era considerada baixa justamente pelo fato da doença ser erradicada, isso proporcionava um certo conforto às pessoas? A doença não existe, talvez não haja essa necessidade da imunização e veio ainda a pandemia, que passou a ser aí um motivo no sentido de agregar ainda mais esse distanciamento, nessa falta de procura pela vacina? Eu acho que as mães elas acabam se escondendo atrás da pandemia, porque os dados eles configuram 2019, né? Então já vem de antes, não é, nós não doutora? tínhamos ainda o coronavírus circulando da forma que nós conhecemos agora. Então é importante que se saiba que essa não adesão à vacina, ela já vem de uma data já longínqua. Então as pessoas elas estavam, eu acho que perdeu-se o medo, eu acho que o critério foi exatamente esse, e pararam de vacinar. Há 20 anos você dificilmente pegava uma carteira de vacinação que a mãe não levasse a criança para vacinar. Hoje você pega a carteira de vacina e há, por diversos fatores, assim, alguns critérios que a gente já sabe de forma científica que diminuiu a adesão, a idade menor para ser mãe. Então, acredita-se que não haveria aquela ideia de responsabilidade. Então, nós temos uma maternidade mais precoce e temos também a questão da mulher ir trabalhar. Então, a mudança global da nossa vida, de uma forma que era feita, fez com que também diminuísse essa adesão à vacina. E pode-se até achar, não, mas são pessoas que não são instruídas. Nós temos grupos de não vacinação declarados de pessoas instruídas, né? Existe toda uma mistificação em torno da vacinação de uma forma geral.
A pandemia veio exacerbar isso aí, porque já havia essa dificuldade da mãe levar, e aí para fazer a vacinação por agendamento, era sempre tudo muito difícil, ou as pessoas dificultavam mesmo, e houve uma quebra e uma diminuição considerável que levou ao quadro que nós estamos hoje. Mas não podemos botar a culpa só na pandemia. Certo, doutora. E é justamente por isso que eu acho de extrema relevância a gente justamente bater nesse assunto aqui, porque numa consulta pediátrica, a doutora que é mãe também, eu sou mãe, tenho certeza que muitas mães estão acompanhando a gente aqui nesse momento, e a gente sabe que o primeiro item solicitado pelo especialista ali naquele momento é justamente o cartão de vacinação, para saber como é que está, para saber se está atualizado, justamente por conta da importância, não é, da imunização para a vida dessa criança ali naquela fase e, claro, para o futuro também, né? Sim, sim. É quase que o DNA imunológico, né? Se é que a gente pode falar assim. E aí, vou contar um segredinho para vocês. Todo pediatra que pede o cartão de vacina e que a mãe não leva, ele já fica com o pé atrás. Porque o cartão de vacina ele é de extrema importância, porque existem outros dados além da vacinação, dados de nascimento, que são importantes para a anamnese do pediatra. E a ideia de que você tem que vacinar, você tem que se importar, é dolorido como mãe, vamos falar como mãe. É difícil você ver o seu filho ser furado, né? Mas muito. É um mal necessário. Mas é um bem necessário, né? Tem que fazer, não tem escolha. Que é uma forma de defesa, uma forma de proteção, né? De cuidado nosso para com o nosso filho. Então, é importante manter atualizado o cartão de vacina. Também deve-se ressaltar que o vírus do sarampo ele é extremamente contagioso. Uma pessoa não vacinada que esteja contaminada pode contaminar até 17 outras pessoas não vacinadas. Então, muito ouviu-se nesse período de Covid ser muito contagioso, o sarampo é extremamente contagioso. A gente até tem feito uma campanha no pronto atendimento infantil para que você não leve o seu filho se não houver uma necessidade real de ele estar lá. Porque se tiver uma criança com sarampo lá e na sala de espera, a gente tem critérios de classificação de risco para atendimento. Então, se a criança estiver doente e ficar próxima a outra que não está doente, vai passar. Essa exposição, não é, doutora? Muito importante. Nós tivemos 2 óbitos no estado. O que é um dado muito triste, não é, doutora? Muito... Especialmente aqui para o Amapá, já que foi o único estado no Brasil, não é? O único estado no Brasil, nós temos mais de 400% do aumento. A Organização Pan-Americana de Saúde tem batido, o município tem feito busca ativa em domicílio, não só de crianças, mas de adultos também. Estão revacinando os adultos. A equipe da saúde tem um critério hoje, nós somos praticamente anualmente vacinados. E eu acho que a gente precisa voltar a ter o selo que nós tínhamos, né? Senão daqui a pouco outras doenças estarão voltando e ao invés de nós prosseguirmos, nós estamos retrocedendo. E é uma coisa simples. Não tem custo, você leva na unidade básica de saúde, espera um pouquinho lá na fila, leva o cartão de vacina e está imunizada. A única forma de prevenção é a vacina. E o melhor de tudo, né, doutora? Protege seu filho. Protege. E a sua família, né? Não há nada melhor. A doutora falou sobre a questão do contágio, né? A gente sabe que é uma doença viral e por conta disso, né? De fato, muito fácil de se contaminar, não é? E eu queria saber de que forma esse contágio acontece para a gente deixar aí muito claro para o nosso público, doutora. O contágio acontece por meio de gotículas de aerossol, tosse, falar, porque um dos sinais e sintomas do sarampo, que é importante sempre bater nessa tecla, você pode ter o exantema, que começa de forma crânio-caudal, que a gente chama, começa na cabeça. Hoje, a cabeça do meu filho está vermelhinha, amanhã o tronco. Então, ficar observando esses sinais, conjuntivite, coriza, né? Aquela criança que está com o nariz escorrendo,
a pele toda manchadinha, tosse, pode levar a um quadro de pneumonia, é muito importante, em crianças menores de 1 ano. Há uma gravidade maior por conta do sarampo. Então, o maior índice de internação que nós temos é em crianças menores de 1 ano e o risco é muito grande. Então, gotícula, falar e, assim, por incrível que pareça, apesar de nós estarmos usando máscara, as crianças não usam máscara. Crianças abaixo de 5 anos não há uma indicação clara do uso de máscara, que chegou-se à conclusão que o risco de contaminação é muito maior com o uso da máscara. Então, você tem esse contágio. Se tivesse aqui conosco alguém contaminado e nós não fôssemos vacinados, a probabilidade de nós sermos contaminados era muito grande. E, então, levar a sério a questão do sarampo, porque mata, né? Por isso que eu falei que sempre fazem a duplinha com a catapora, porque acham que é uma doença banal. E não, é uma doença muito perigosa. A doutora que falou sobre a questão aí do alerta, do start, né? Quando é que deve acender isso aí, para que o pai, a mãe responsável busque, não é, um especialista para estar de fato ali esclarecendo e fechando um diagnóstico sobre a doença. É sobre isso que eu quero falar com a doutora, mas é daqui a pouquinho, doutora Carla, porque agora a gente vai precisar fazer um intervalo comercial, mas é bem rapidinho, viu? Não saia daí, o Saúde e Vida volta em instantes. Até já! E depois de um breve intervalo comercial, o Saúde e Vida está de volta, hoje recebendo a pediatra, a doutora Carla Carvalho. Doutora, encerramos o bloco anterior falando sobre o sinal de alerta. Quando é que o pai, a mãe, o responsável deve procurar o especialista no sentido de achar que de repente a sua criança pode estar assim apresentando ali sintomas de um possível quadro de sarampo? Como eu falei anteriormente, os sinais de exantema, né, essa vermelhidão no corpo, são sintomas gripais, né? Coriza, tosse, os olhos bem vermelhinhos, aquela criança que fica com a secreção no olho o tempo inteiro. E o principal critério para fazer qualquer diagnóstico diferencial: meu filho está vacinado ou não está vacinado? Eu acho que essa é a primeira pergunta, que a partir daí pensa-se em sarampo, né? Pensa-se, teve contágio com alguém, com algum paciente, alguma outra criança que estava contaminada com sarampo. Então, esses são os critérios básicos, que são sintomas gripais que parecem banais, a vermelhidão no corpo, conjuntivite, o nariz escorrendo, aquela criança largadinha, febre. Então, são critérios que são bem específicos do sarampo, que agora nós sabemos, né? Que eu estava rememorando que na faculdade eu nunca vi uma pessoa com sarampo. Era aquela doença que a gente via no livro. Tá aqui uma imagem de alguém que está com sarampo. E quando os casos começaram a aparecer, a gente demorou a acreditar que podia realmente ser sarampo. Então, tomar cuidado, né? Como a vacinar. falta da vacinação, não é, doutora? Pode comprometer o meu, o seu, Sim. e de todo mundo, né? Porque acaba Sim. que todo mundo acaba ficando exposto, não é? A esse tipo de situação. E vale também a gente ressaltar aqui, doutora, que esses registros, né, de mortes aqui no nosso estado foram em crianças de menos de 1 ano de idade, não é? Isso. Que aí, mais uma vez, entra em discussão a questão vacinação. Sim. Eu acho que tem que haver uma importância maior em relação à vacinação. Nós estamos fazendo busca ativa, né, nos hospitais já. Nós fomos... o Hospital da Criança hoje tem uma sala de vacinação, que foi uma conquista nossa para os pacientes que chegam e são internados, para a gente tentar atualizar a caderneta de vacinação. Nós chegamos a ter famílias inteiras com sarampo. Nós chegamos a ter... O paciente com sarampo, ele precisa de uma enfermaria de isolamento. Nós chegamos a ter mais de 20 pacientes isolados. Aí você pensa, 20 crianças que precisam de um acompanhante. Como ficou caótico. Então, não é uma realidade distante, é uma realidade muito próxima,
Os números estão aí para comprovar, exatamente, não é, doutora? E pode ser excluído, pode ser mudado, uma história que pode ser modificada. A gente já viu que é inteiramente possível. Sim. Haja vista que a doença já estava, inclusive, erradicada, Sim, não é, sim, doutora? sim. Então, é importante que, de fato, a gente retorne a esse patamar. E isso, é importante que a gente tenha uma conscientização e tente conscientizar as pessoas próximas para que haja uma melhora disso, que haja uma adesão maior em relação à caderneta de vacinação. Perfeito, doutora. A partir do momento, então, em que há o diagnóstico da doença, como é que se deve proceder para evitar essa questão do contágio? É importante que se saiba que o sarampo é uma doença de notificação. O Ministério da Saúde tem os critérios de notificação do sarampo, existe uma ficha para que o Ministério da Saúde saiba mesmo o índice, né? Para ter um controle, não é? Para ver esse controle, através desses dados que nós sabemos disso. E a gente tem esse boom de 400%, mas deve se lembrar que foram só as pessoas notificadas, que muita gente não foi. Então, se há essa suspeita, levar num atendimento, num pronto atendimento ou numa unidade básica de saúde para que haja essa notificação, que também é uma forma de nos defendermos, porque se eu sei que o número está grande, eu vou lá e vou começar a tentar diminuir esse número, vou tentar diminuir essa curva. Se eu não sei, eu não tenho o que fazer. Então, procurar uma unidade básica de saúde, procurar um profissional capacitado, que saiba identificar sintomas e saber, não vacinei, então há a possibilidade de ser sarampo. Vou levar para alguém me dizer se é ou não. Existe uma sorologia que nós fazemos para o sarampo, também é importante, além dos critérios clínicos, que precisam ser estudados cada vez mais e, como eu falei, nós temos que achatar de novo essa curva, né? Não é uma curva que nos traz orgulho, é uma curva que nos traz... Preocupante demais. Pesar, né? É muito triste você perder a erradicação de uma doença. Eu acho que isso é uma conquista. O sarampo foi erradicado. Que legal. Aí agora voltou o sarampo. Por quê? Porque não houve vacinação. E às vezes, doutora, é importante também a gente destacar aqui que, inclusive, falta conscientização no sentido até de colaborar, de contribuir com esses dados, não é, de notificação, Sim. que são fundamentais nesse processo aí de controle. Sim. E de enfrentamento à doença em si mesmo, né? Sim, sim, sim. É importante que se saiba que de uma forma simples, gratuita, você pode modificar a realidade de uma pessoa, porque mata, né? E é uma forma, acho que até altruísta, né? Você não pensar só em você. Por quê? A dose 0 é os 6 meses. Já foi uma conquista. Antes dos 6 meses, não há vacinação. Então, uma pessoa não vacinada pode contaminar um bebê. De forma didática, doutora, para a gente entender como é que a doença se evolui até desencadear, até chegar à morte, que foi o que aconteceu com essas duas crianças. Depende da gravidade, né? Como eu falei, pode levar a quadros respiratórios graves, pode levar a quadros de pneumonia grave. A gente não tem como precisar a gente sabe que algumas classes acabam tendo uma maior suscetibilidade e um risco maior, que são pessoas com comorbidades, os bebês que ainda estão em formação do sistema imunológico. Então, os sintomas, eles aparecem, mas depende muito também de cada pessoa, de como o organismo reage à doença. Então, mas você sabe que um bebê abaixo de 6 meses não tem quase imunidade. Você pode levar a doença ou qualquer outra doença e levar ao quadro de pneumonia mais grave, de insuficiência respiratória aguda, que são quadros que podem vir acompanhando o sarampo. Tem pessoas que podem ter, só fez a vermelhidão, uma gripezinha, digamos assim, passou bem, mas outras não, foram a óbito. Então, é melhor nem querer saber a gravidade ou esperar a gravidade, né? Eu acho que vacinação, vacinação e vacinação.
A doutora falou justamente sobre a questão da imunidade em bebês até 6 meses. Daí a importância de, mais uma vez aqui, a gente enfatizar a questão da imunização, que esse cartão precisa, de fato, estar em dia, estar atualizado, porque, sem dúvida, é a melhor forma de proteção para o seu bebê. Não é, doutora? Isso. A gente vai fazer mais um intervalo comercial, doutora. Daqui a pouquinho eu volto para abordar com a doutora Carla Carvalho a questão do tratamento da doença, mas é bem rapidinho, viu? Tem aí intervalo comercial, Saúde e Vida volta já já, não sai daí, eu te espero. Saúde e Vida já está de volta, hoje recebendo a pediatra, a doutora Carla Carvalho. Doutora, vamos falar agora sobre tratamento. Não há um tratamento específico aí no sentido de combater o sarampo, não é? Não, por conta de que é uma doença viral e a gente vai tratar os sintomas da doença. O que se sabe é que você faz vitamina A na criança, dependendo da idade, a dose é recomendada para melhorar essa questão até da vermelhidão. Mas febre sintomática. Até, assim, importante também frisar que não é muito sobre o sarampo, mas saber de uma forma geral, as pessoas dizem, virose. Agora tudo é virose, tudo é virose. Não existe medicação para virose. As medicações, elas são sintomáticas, porque a bactéria, você geralmente tem um antibiótico específico. Vírus, não. E vírus nós temos milhares, até os que ainda não foram conhecidos, ainda não são conhecidos. Então, a medicação é sintomática. Se há um desconforto respiratório, medicação para desconforto respiratório. Se há uma pneumonia, tentar tratar a pneumonia, faz oxigênio, depende muito dos casos. É individualizado, né, doutora? Sim, Depende porque do quadro de cada paciente, né? Não é, estou com tal doença e tem essa medicação que é específica para essa doença. Não existe isso no sarampo. A doutora usou um termo que a gente costuma ouvir muito, e eu gostaria de aproveitar aqui esse momento, o ensejo, para a gente estar prestando alguns esclarecimentos acerca. A gente escuta de muito pai, de muita mãe, exatamente essa afirmação. Meu filho foi diagnosticado com a tal virose. É sempre virose, o diagnóstico parece sempre o mesmo, independente de sintomas. Para deixar isso claro para os pais, doutora, o que acontece de fato com relação a isso? Nós temos realmente muitos vírus que contaminam as pessoas de diversas formas. E aí criou-se o mito de que o médico não sabe o que diz que é virose. Como nós temos muitos e muitos e muitos vírus que ainda não foram nem classificados, você tem sintomas que podem levar. É importante dizer que o objetivo principal do médico, apesar disso gerar na mãe e no paciente adulto também uma certa decepção ou frustração, o objetivo principal do médico não é dar o diagnóstico. O objetivo principal do médico é tratar sintomas. Porque eu chegar ao final de um tratamento, eu estou vendo sintoma, estou tendo exames, medicação específica e posso classificar como uma síndrome febril. Eu não disse a causa da febre, que eu não consegui descobrir a causa da febre, os sintomas melhoraram. Aí a gente escuta assim, o médico não sabia nem o que meu filho tinha. Então, o objetivo não é fechar um diagnóstico. O objetivo é tratar o doente, tratar a criança, tratar o adulto. E, para isso, você precisa ser examinado. Nós fomos treinados para saber examinar e fazer mais ou menos o percurso ou como seria o tratamento daquele sintoma, daquele sinal. E temos uma gama de doenças que podem coincidir com aqueles sintomas. E aí os exames, eles às vezes vêm para nos ajudar. Outra coisa muito importante de se dizer, exame não me determina paciente. Eu fui em tal médico, ele nem me pediu exame. Porque eu fui naquele outro, ele me pediu um monte de exame. A clínica é soberana.
Isso é muito importante para um pai, para uma mãe, apesar de que isso gera uma certa frustração nos pais. Dificilmente se dão satisfeitos só com a avaliação clínica, não é? Isso. Parece que o conforto vem, de fato, com a requisição dos exames. Não, tem que fazer uma radiografia de tórax, está tossindo. Aí você vai lá, escuta e vê que não há necessidade de você expor uma criança a uma radiação, que isso pode gerar lá na frente um problema para ela. Não, porque o médico é incompetente. Não, o exame físico é de primordial. Os exames são complementares. Então, procure um médico que você confie, um médico que você acha capaz, porque também não adianta você ir a um médico que você não acredita no que ele está falando. Não, porque a minha vizinha falou isso, a minha mãe falou aquilo, e não é isso e tal. E lembre sempre, as pessoas dizem, porque o médico ele vive estressado. Não, você não sabe quantos pacientes já passaram por lá e você diz, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa. E o médico também é humano, né? Chega uma hora que ele pode cansar de estar dizendo a mesma coisa sempre. Aí vem aquela ideia, não, lá vem ele dizer que é uma virose. Então, o critério é clínico, os sinais que são a nossa porta, o nosso primordial, para que a gente prossiga num tratamento ou indique um tratamento. E nessa linha, doutora, o mesmo acontece com a questão de medicamentos também, não é? Sim, no caso do sarampo, por exemplo, onde não há um tratamento específico para a doença, parece que o conforto vem a partir do momento que o médico, de fato, recomenda e indica uma série de medicamentos, de remédios, né? Onde é um cenário, é um quadro que de fato, não há essa necessidade, não é? Sim, as pessoas elas estão acostumadas à polifarmácia, né? Não, tem que sair no mínimo 5 remédios, 5 medicações prescritas, porque aí tá tudo bem. E não é assim, né? Por isso que é sempre bom você ter médicos que você confie, para que você tenha um respaldo e haja uma troca verdadeira, né? Não, ele falou isso, eu vou acreditar. Ele falou aquilo, não, deve ser assim. Porque sempre a gente diz, se sair daquilo que a gente está falando, se sair dessa realidade que eu estou lhe descrevendo, procure atendimento. Perfeito, doutora. Queria que a doutora aproveitasse agora aqui esses instantes finais. A gente, durante a nossa conversa aqui, falou de forma reiterada sobre a importância da imunização, sobre a importância da vacinação, não é? O quanto é essencial que o cartão do seu filho esteja em dia, esteja atualizado. Essa é a melhor maneira de proteção, de vislumbrar saúde para o seu filho, que de fato é o seu bem mais precioso. Então, todo cuidado nesse sentido é pouco, especialmente diante de um cenário de uma doença como o sarampo, que por várias vezes a doutora aqui ressaltou que pode matar. Pode sim, porque a gente tem aí números para comprovar, para mostrar para você aí de casa, né, doutora? Então, por favor, vamos reforçar, não é? Para o nosso público, essa importância, né? A importância da vacinação. Hoje nós estamos falando do sarampo, mas existem muitas outras doenças que também são prevenidas através da imunização. Não queira sofrer o gosto amargo de uma criança doente. Eu acho que isso é o mais importante. Então, cuide do seu filho, leve a unidade básica de saúde, atualize o caderneta de vacinação, tenha isso como meta, né? A gente viveu a questão do Covid e viu que a vacina é eficaz. A gente viu vivendo na prática. Então, a gente já tem umas vacinas que a gente já sabe disso. Então, leve, atualize, tenha como... Não, cada mês eu vou lá, vou fazer a vacina, que dessa forma eu estou protegendo o meu filho. É muito duro perder uma criança, né? A ideia de você perder alguém já é ruim. A ideia de você perder uma criança é muito mais trágica. Então, vacine o seu filho. É fácil, é simples, é gratuito. Nós temos, claro, as salas de vacinação particulares, mas nós temos as vacinas também que são ofertadas pelo Ministério da Saúde de forma gratuita. Então, fica o alerta,
faça isso por você e pela sua família. Tá aí. É com esse recado, com essa mensagem que a gente encerra o Saúde e Vida de hoje, agradecendo mais uma vez a participação da doutora Carla, que gentilmente atendeu o nosso convite, o nosso pedido de estar aqui nesse domingo para conversar, especialmente com você aí de casa, sobre um assunto de total relevância, né, doutora? Muito obrigada. Obrigada, agradeço o convite e me ponho à disposição para, quando necessário, sempre trazer informação, que é assim que a gente acaba mudando a realidade. Obrigada, doutora. E para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Tenha uma excelente semana e a gente volta a se encontrar no próximo domingo. Até lá, se cuide!